Estes são alguns dos feitos do governo federal nessa semana. Já que a imprensa não conta, o Jornal Brasil conta. Vamos para a lista. O Ministério do Turismo prorrogou até o dia 27 de julho o prazo para que as instituições de ensino públicas, privadas e do Sistema S se tornem parceiras da pasta na oferta de cursos de capacitação para o setor turístico. As interessadas deverão ter em sua plataforma formações em idiomas estrangeiros, língua brasileira de sinais, Libras e boas práticas em questões associadas à biossegurança. Cada instituição pode cadastrar mais de um curso, desde que o conteúdo seja diferente e que a capacitação possua carga horária igual ou superior a 20 horas aula. Foi enviado ao Congresso Nacional a medida provisória que cria o Documento Eletrônico de Transporte, o DTE. A medida vai facilitar a vida de quem move o Brasil e reduzir a burocracia do setor de transportes de cargas. A plataforma vai unificar cerca de 90 documentos exigidos nas operações, trazendo mais eficiência e diminuindo custos. O DTE irá beneficiar os caminhoneiros e os consumidores de todo o Brasil. Com ele, esses profissionais vão reduzir os gastos e o tempo de parada para lidar com fiscalização durante as viagens, levando o barateamento do produto final. Notícia do Ministério da Infraestrutura. Boa notícia! O Brasil recebeu mais matéria-prima suficiente para produzir cerca de 10 milhões de vacinas de Covid-19. O ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, chegou no aeroporto Rio Galeão, no Rio de Janeiro, e vai direto para a Fiocruz. A produção da vacina AstraZeneca Oxford, aqui no nosso país, acontece desde fevereiro em Biomanguinhos. São mais de 153 milhões de doses distribuídas a estados e municípios de todo o país. O Brasil é um dos 4 países que mais vacinou no mundo, fonte do Ministério da Saúde. O governo brasileiro liberou mais de 46,9 milhões de reais para as obras do Cinturão das Águas do Ceará. É o terceiro repasse apenas este ano para que o empreendimento, que é essencial para garantir a segurança hídrica de mais de 4,5 milhões de pessoas no estado, de fato aconteça. A água é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Fonte do Ministério do Desenvolvimento Regional. Foi feita a entrega de mais de 19 caminhões no reforço do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, em fomento e auxílio à logística de distribuição do trabalho do agricultor familiar, fonte do Ministério da Cidadania. Hoje aqui, em especial, estamos tratando do Programa de Aquisição de Alimentos. São mais de 19 caminhões que não estão no papel, estão aqui para as pessoas verem e entenderem que isso é tangível. E mais tangível do que isso é a fome que ronca na barriga das pessoas que estão passando necessidade. Cuidar dos mais carentes não pode ser tutela de nenhuma ideologia ou partido político. Cuidar dos mais carentes é uma conquista de toda a sociedade brasileira. Através do Programa de Aquisição de Alimentos, nós unimos duas faces dessa realidade. Fortalecemos a agricultura familiar, fixando o homem no campo, garantindo a ele que sabe produzir a aquisição de seus alimentos e, na outra ponta, destinando esses alimentos para a população em situação de vulnerabilidade. Cada vez mais cargas chegam e saem dos portos, como os do Paraná por intermédio da ferrovia. Neste ano, 98.989 vagões já passaram pelo terminal paranaense e transportaram cerca de 5,5 milhões de toneladas. Em 2020, no mesmo período, foram 8.565 vagões a menos e 4,9 milhões de toneladas operadas. A participação da ferrovia também cresceu. Em janeiro a junho de 2021, 18,9% das cargas chegaram ou saíram de terminais em vagões. No ano passado, esse percentual era de 14,7%. A fonte é o Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Justiça e Segurança Pública coordenou a Operação Acalento para combater crimes
contra crianças e adolescentes no país. Mais de 1.000 pessoas foram presas com o apoio das polícias civis de todas as unidades da federação. Assista ao vídeo da TV Brasil Gov.br. Mais de 7.500 agentes da Polícia Civil participaram com o apoio do Ministério da Justiça e ação integrada com outros estados. Essa ação coordenada pelo Ministério da Justiça, ela foi coordenada em âmbito nacional. Foram as 27 unidades trabalhando em união, em integração contra o mesmo mal, que é a violência contra a criança e adolescente. A Operação Acalento combate crimes de violência contra crianças e adolescentes. Parte das vítimas atendidas na operação sofreram com crimes como maus tratos e tortura. É uma triste realidade, mas no mundo inteiro as crianças e adolescentes elas são vítimas, de algum tipo de violência. Física, psicológica, sexual. E o outro dado triste é que boa parte desses agressores são os próprios familiares, pais, parentes. E, na maioria dos casos, ela ocorre dentro do ambiente familiar. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, houve aumento nos casos de violência infantil durante a pandemia, período em que as crianças passaram mais tempo em casa. As autoridades alertam para os sinais que podem indicar perigo, como mudança no comportamento das crianças. A escola ela pode ser a primeira barreira contra esse tipo de violência, Então a gente pede que os professores fiquem atentos, as escolas fiquem atentas. Essa semana, o Ministério da Saúde recebe mais de 6,2 milhões de doses da Pfizer. Somente em julho, o laboratório entrega ao Brasil cerca de 15 milhões de doses. São mais de 154 milhões de doses distribuídas a todos os estados e municípios de todo o país. O Brasil está entre os 4 países que mais vacinam no mundo. Pesquisas no campo da saúde têm se mostrado promissoras ao aliar o grafeno a outros elementos no tratamento do câncer ósseo. Além do custo mais baixo e de menos efeitos colaterais, a nova terapia desenvolvida completamente no IEM e na UFMA, com o apoio da CAPES, diminui o avanço da metástase, o que torna o tratamento extremamente promissor. Além disso, as propriedades de resistência do grafeno auxiliam no tratamento contra o câncer ósseo, reforçando o membro danificado pelos tumores. Os resultados bem-sucedidos podem abrir portas para que a terapia aconteça com uma quantidade baixa de radiofármaco, diminuindo os efeitos colaterais do tratamento. Fonte do Ministério da Educação. O Selo Nacional da Agricultura Familiar identifica a origem e fornece as características dos produtos da agricultura familiar. O objetivo é fortalecer a identidade social e produtiva dos vários segmentos do setor perante os consumidores e o público em geral. O selo é identificado com uma imagem específica e um código QR e um número de série para possibilitar a rastreabilidade da origem dos produtos. Cada produto tem 3 características: sua própria numeração, o estado ao qual pertence e a data e o ano da emissão do selo. A validade do SENAF é de 2 anos, podendo ser renovado. É concedido às agroindústrias e cooperativas ou associações portadoras da Declaração de Aptidão ao PRONAF, o DAP. A fonte da notícia é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E mais entregas de moradias para famílias no programa Casa Verde Amarela. Em junho, o Ministério do Desenvolvimento Regional entregou 600 apartamentos em Paulo Afonso, na Bahia, alcançando mais de 2,4 mil das pessoas mais humildes. Veja o vídeo. Eu passava por uma situação de pagar aluguel, R$500, com água e energia dava 680 e não dava, porque eu só recebo um salário mínimo. Sou uma paciente da oncologia e Deus e Nossa Senhora abençoou, E deu a nossa casa, verde e amarela. Mais de 90% dos recursos que foram investidos aqui foram no governo do presidente Bolsonaro em 2019 e 2020. Vir aqui a Paulo Afonso, para nós é reafirmar compromisso, prefeito. Compromisso com o povo brasileiro e com o povo nordestino. De que nós não faltaremos, de que nós não nos ausentaremos, de que nós seremos solidários com o povo, haja o que houver. O governo federal vai repassar mais de 62 milhões de reais para as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
o RFE-PCT. Os recursos possibilitarão a conclusão das obras em execução, a realização de obras de acessibilidade, a aquisição de equipamentos e mobiliário para as instituições, a capacitação de profissionais e o atendimento de alunos vulneráveis. Do total, mais de 56,7 milhões de reais serão destinados ao apoio de 57 ações, elencadas como prioritárias pela rede. Serão atendidas 16 obras em execução, 3 obras que estavam paralisadas, 12 obras de acessibilidade, 10 programas de segurança e combate a incêndio e 16 projetos de compra de equipamentos. Os outros 5,4 milhões de reais serão aplicados em programas para a capacitação de servidores que compõem o quadro efetivo da RFE-PCT e para o atendimento de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica por meio do projeto Alunos Conectados. Fonte da notícia é o Ministério da Educação. E as ações não param. Na Operação Samaúma, militares, policiais civis e militares e servidores do ICMBio apreenderam 700 metros cúbicos de madeira em ação na Floresta Nacional de Jamari. A quantidade é equivalente a 60 caminhões de toras de madeira. O metro cúbico de cada uma foi avaliado em R$2.000. A fonte da notícia é a Secom com você. E mais notícia boa, o governo do Brasil acaba de receber o aval do TCU para o maior leilão de arrendamento portuário da história. Terminais em Santos, o STS 08 e o 08A, com R$1 bilhão de investimento, mais de 47% de capacidade de estoque e novos berços de atracação. O leilão deve acontecer ainda em 2021. Fonte do Ministério da Infraestrutura. E o Programa Emergencial de Preservação do Emprego e de Renda superou a marca de 3 milhões de acordos celebrados entre trabalhadores e empresas só em 2021. São cerca de 2,5 milhões de empregadores e 615 mil trabalhadores envolvidos. Em 2020, o programa ajudou na manutenção do emprego de quase 10 milhões de trabalhadores por meio de mais de 20 milhões de acordos. Além de não restringir as atividades econômicas, o governo federal apoiou estados, municípios, trabalhadores, empresas e os mais necessitados. Fonte da notícia é o Ministério da Economia. E no dia 22, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento Regional lançaram um plano para prevenção e combate a incêndios florestais. 11 estados na Amazônia, Cerrado e Pantanal e 6 mil homens estarão atuando de forma conjunta. E essa foi a semana do governo federal, com notícias que a mídia não mostra, mas o Jornal Brasil mostra para você. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo.